Olá, sejam bem-vindos a mais um Afocast, o podcast da Afocap, a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E hoje nós vamos falar um pouco sobre variedades da cana-de-açúcar, as novas variedades, os benefícios. Vamos falar também do projeto Muda Sadia e para esse tema nós estamos recebendo hoje aqui o Fábio Consone, gerente do DTA. Seja bem-vindo, primeira vez aqui com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, Mônica. Também estamos recebendo Antônio Palhares, consultor técnico da Afocap. Seja bem-vindo, Antônio. Conhecido aí como Palhares, né? Isso aí. E aí, esse ano, vocês dois, né, passaram a fazer parte aí do time da Afocap, conhecendo aí mais a nossa região. Como é que é, Fábio? Hoje você está como gerente lá da Afocap, né? Conte um pouco pra gente. Perfeito, Mônica. Eu entrei agora em abril de 2025 na função de gerente do DTA, então a parte agronômica da Afocap fica na minha responsabilidade. E dentro desse processo a gente está fazendo a reestruturação e o Palhares veio para nos apoiar na parte de variedades, como nas outras áreas dos consultores, de amostragem de solo e nas demais áreas que a gente tem na associação. Muito bom. E o Palhares também com uma vasta experiência aí, né, Palhares? Agora prestando essa consultoria para os associados da Afocap. Positivo isso. Eu iniciei o trabalho de consultoria junto à Afocap em abril de 2025, portanto, há 3 meses, né? E está sendo um trabalho muito importante, que eu enxergo assim. E a gente quer fazer o melhor possível para os nossos associados da Afocap. Então, 2 pessoas que vêm aí para agregar esse time da Afocap e que os nossos associados vão ver agora, né, com mais frequência, não é? Perfeito. Vocês já estão indo a campo para visitar, para conhecer a nossa região toda? Já sim, a gente iniciou esse trabalho, o Palhares já está esses 3 meses, a gente já visitou praticamente todas as nossas regiões, né, Palhares, algumas vezes, e aos poucos a gente está conhecendo todos os associados que a gente tem, né? Perfeito. Vamos começar então. Palhares também tem uma vasta experiência quando a gente fala, né, de variedade de cana. Não tem como a gente falar de variedade e não lembrar do nosso querido Tião, né, que fez um trabalho excelente, né? Todos nós temos um carinho muito grande e uma gratidão por todos esses anos que ele atuou, né, junto aos associados e também à associação. E o Palhares também, né, tem uma boa experiência aí falando de variedade. Conte um pouco pra gente, né, sobre a variedade que hoje nós temos, né, as variedades mais comuns aqui, até para que a gente possa entender um pouquinho das novas que estão chegando, Palhares. Hoje, o nosso plantel varietal, de uma maneira geral, as mais plantadas são na região, vamos falar na região que a gente abrange, a Focap, né? Ainda é a RB 86 7515, a RB 96 6928, a RB 85 5156, a CTC 9001, a CTC 9002, ainda alguns produtores cultivam ela, já não planta mais, mas ainda existe área de cultivo. Muita coisa. E entre outras, né? Existe uma gama de variedades aí diversificada, né? Existe até alguns clones, né, que eles cultivam. Por exemplo, a CT 002627, que não foi liberada pelo CTC, mas ela é cultivada, ela é uma variedade produtiva, com alto teor de sacarose, com o agravante de ser com alta infestação de carvão em alguns locais. Tá? Por isso que a instituição CTC não liberou esse material. Entendi. Né? São 3 instituições hoje que fazem esse desenvolvimento das variedades? São 3 instituições. Nós temos o Centro de Tecnologia Canavieira, CTC, conhecido pelo CTC. Nós temos a Ridesa, o Fiscar lá, sediado lá o Fiscar em Araras. certo. E temos o Instituto Agronômico de Campinas, que o nome é esse, o IAC. O IAC. E o centro de pesquisa dele com cana-de-açúcar é Ribeirão Preto. Né? Ele também faz um trabalho muito importante para o setor. E eu enxergo como essas 3 entidades prioridade número 1 para o setor, porque eles trabalham com muita tecnologia para obter cada vez mais variedades produtivas, rentáveis para o setor. Para o setor todo, né? O que faz toda a diferença quando você está com um tipo de solo e com a variedade correta para aquele plantio, né? Isso. Como foi mencionado antes das tradicionais, hoje existe um plantel de variedades mais moderno. Porque tudo que
de características que eles analisam, né? Todas as características de uma nova variedade tem que superar as mais antigas. Então, existe uma rede experimental, as 3 entidades têm uma rede experimental, que abrange todo o Centro-Sul, né? E aí você trabalha com experimentação comparando uma com a outra durante, no mínimo, 3 colheitas. 3 colheitas. 3 colheitas. E existe uma régua de produtividade, de açúcar, ATR, Na TR. e a tonelada de açúcar por hectare. Aquela que melhor performa tem a possibilidade de ser liberada para o plantio comercial, né? No caso, cada uma no seu ambiente de produção, dentro das características que aquela variedade exige, né? De solo, ambiente, né? E assim por diante. O que é que segura um pouco, às vezes, o material de alto potencial produtivo? Doenças. Porque doenças é um problema muito sério para qualquer cultura. E a cana-de-açúcar, ela tem diversas doenças, como carvão, escaldadura, mosaico, estrias vermelhas e etc., que são muito prejudiciais. Dependendo do nível de infestação, você pode ter grandes perdas na produção da cana. Por isso a variedade, ela é muito importante, essa escolha, né? E é muito importante, né, a gente entender, né, Fábio, principalmente, né, você também que está visitando, quando vocês vão com uma nova variedade, né, não é uma variedade que nasceu ontem, né? Olha só quanto tempo de teste, né, para que ela possa ser comercializada. Desde o momento do cruzamento, vou citar um exemplo, o CTC, o Centro de Cruzamento, é em Camamu, no estado da Bahia. Uhum. Até a liberação de uma nova variedade pode durar de 8 a 14, 15 anos. É muito Então é muito tempo. demorado. Passa por diversos processos de análise que não dá. Algumas têm características que a gente enxerga como boas, são liberadas antes. Então tem alguns materiais que conseguem liberar com 9, 10 anos. Outras variedades demoram 14, 15 anos, porque depende de mais pesquisa. Para poder ser liberada, né? Ser liberada. Não é brincadeira não, né? E até porque, senão, o prejuízo também é grande para esse produtor, Isso. né? Então, o produtor, ele vai formar uma nova lavoura, vai fazer uma reforma ou uma expansão de área. O que eu vejo nisso tudo? Ele tem um preparo da área, preparo de solo, correção do solo, fertilização do solo, né? Deixar o solo preparado, conservação, de uma maneira geral, né? Conservação daquele solo. E aí ele tem que escolher a melhor variedade para pôr naquela área. Se ele errar, são anos aí. perdeu muito. Exatamente. Tá? Então ele pode fazer tudo perfeito. O custo de tudo isso gira, dependendo, né, do que ele aplica, varia de 15 a 20 mil reais por hectare. Se ele alocar uma variedade errada, ele está perdendo. Tá? Então, por isso que eu falo que variedade de cana-de-açúcar tem que ser muito bem escolhida, tá? Muito bem selecionada para pôr naquela determinada área, para não haver perdas. Porque ela é o principal insumo. Você pode pôr os melhores insumos, fertilizantes, corretivos, etc. Mas se você errar nesse insumo, que é a variedade, você perdeu. Tá? E todo plantio, ele, para ser pago, é uma colheita e meia até 2 colheitas para pagar o custo de plantio. Depende do que ele teve que aplicar na área. Para poder produzir. E, Fábio, você também filho de produtor, né? A gente sabe que muitos produtores estão acostumados com determinadas variedades, como a gente até disse, né? Tem variedades que ainda são usadas há tantos anos. Como é que está sendo, né? Trazer, explicar essas novas possibilidades. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar de novas variedades aqui. Mas como é que está sendo levar essa informação ao campo, para o produtor? A gente tem sempre trabalhado assim, Mônica. A gente entende exatamente como o papel da variedade é tão importante, as pessoas, o fornecedor, o associado, ele tem
segurança no material que ele já vinha plantando e que ele conhece há muito tempo. Por exemplo, o Palaris comentou, mas a SP 80 3280, está no mercado desde 1980, né, Palaris? E a gente, primeiramente, o primeiro contato com o produtor é entender o cenário dele, como que é o ambiente de produção, qual que são as variedades que ele já cultiva, para a gente poder pensar em opções que vão se adequar melhor. Muitas vezes a gente tem que pensar em época de colheita que ele vai trabalhar, qual que é a época de plantio também que ele vai fazer, se tem uma rotação de cultura e tudo isso junto, para a gente poder pegar os materiais novos e trazer para ele e conseguir mostrar que ele pode ter uma performance melhor. Não é que o material dele está ruim, mas tem coisa melhor já no mercado no momento, né? Tá bom, mas pode melhorar. Exatamente. E um ponto importante que a gente sempre reforça com eles é que as doenças em cana, no geral, a gente não tem manejo químico para elas. A gente tem que trabalhar com resistência varietal. Então, quando uma variedade desenvolve carvão ou desenvolve mosaico, outras doenças, a gente tem que buscar materiais que não tenham isso. Então, a gente tem que trabalhar essa troca de variedades muitas vezes, como alguns materiais que já saíram do mercado, porque a doença conseguiu atacá-lo e essa variedade deixa de ser possível de ser cultivada. A gente não tem como tomar um remédio para consertar, a gente vai ter que plantar outra, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar essa conscientização também. Perfeito. E, Palhares, falando de novas variedades, o que a gente já pode, né, trazer aqui, até o que vocês já estão levando para alguns dos nossos associados, né? O trabalho está começando, né, nessa consultoria de vocês aí, para a gente já adiantar para os demais associados que em breve essa informação também, né, vai chegar aí no campo para você. O que a gente já pode falar aqui, né, divulgar aqui? Dentro dessa gama que nós temos hoje de variedades comerciais, existem novas variedades das entidades que estão se performando superior a elas, tá? Então, voltando um pouco nessa rede de pesquisa, variedade de estudo, de potencial, existe uma régua. Todo material a ser liberado, ele tem que produzir X% acima, independente da, por exemplo, algumas consideram 5% superior aos padrões, aos melhores padrões do mercado. Tá. Porque nessas redes experimentais eles colocam os melhores padrões do mercado. Então tem que produzir 5% a mais. A mais. A mais. Entre todos esses materiais, nós temos as precoces, médias e tardias. As precoces, início de safra, médias para meio de safra. Meados. E as tardias para final de safra. Hoje nós temos aí algumas variedades, né, que foram liberadas tanto pelas entidades, que é o caso recentemente pela Ridesa, foi liberado a ARB 045836, que é muito precoce para solos bons, para ambientes A, B e C. Tá. Tem uma outra que é precoce média, RB 05 5864, tá? Acho que é isso mesmo. 5464. 5464. 5464. Ela pode ter um período de colheita um pouco mais longo, uma precoce média. Entendi. Liberar também uma de média tardia, né, para ambiente bom, que é a RB 075253. E liberaram para terra fraca, isso daí é muito difícil, também média tardia, a RB 075322, que está tendo um desenvolvimento muito bom. E é muito difícil, que o senhor diz por quê? De liberar esse tipo de... Porque para ambiente restritivo, para solos bons, é fácil liberar. Tudo vai bem, tá? É bom. Mas se o solo está ali precisando... O ambiente mais fraco e restritivo tem mais dificuldade. Aí tem surgido algumas variedades novas que apresentam bom desenvolvimento dessas áreas hoje. E hoje na nossa região aqui, como é que está essa questão do solo? Solo? O solo... Eu sei que diferencia, né? Mas a grande maioria, né? Pra gente poder... O que predomina em Piracicaba são solos de fertilidade média. Média. É o que predomina. Existe uma área de solo restritivo muito representativa, tá? Também. Essas regiões aí mais de Anhembi, né? Partindo aí para Anhumas. E descendo um pouco por aí. E aqui, você partindo mais para a região de Piracicaba, Araras, aqui propriamente dito, Iracemápolis, Araras, Pirassununga, são solos melhores, mais férteis. E existem alguns núcleos lá que são solos ambientes restritivos. Mas, de uma maneira geral, essa região é boa. Partindo para cá, para São Pedro
e AMB são solos mais restritivos, mais dificuldade, tá? De alocação de variedades. Precisa saber essa variedade Só correta. voltando um pouco, o CTC, por exemplo, também liberou esse ano aqui a CTC Adivana 1, né, que é uma variedade precoce, muito rica, né? Ela, nos dados que nós temos do CTC, ela produz 18% a mais que as concorrentes. E essa já está liberada comerciais, também? Né? Já está liberada? Já está liberada para plantio comercial. E tem uma média que é a CTC 9006 também, do CTC, que ela está sendo uma das variedades mais plantadas para ambiente médio, para solo médio, média fertilidade, que também tem dado uma segurança muito grande para o produtor. Ela tem uma estabilidade muito boa. E como média tardia, para ambientes bons, né, para solos bons, nós temos a CTC 2994, né, 2994, que é uma variedade que tem uma tolerância boa ao estresse hídrico, à seca, e tem dado bons resultados, mas de solos melhores. Não se pode plantar ela em restritivo. E aí não é como Palhares, tá? Tem que seguir a bula, tem que seguir a coisa, fazer as coisas corretas. E também no CTC nós temos a CTC 3445, também para ambiente restritivo, que vem tendo uma performance excelente nesses ambientes fracos. Em ambientes fracos, né? Solo mais fraco. E tem um colega que trabalhou numa usina que está aqui do meu lado, né, que é testemunha do que eu estou falando aqui, testemunha real. Real, é testemunha viva. O que aconteceu. Nos mesmos ambientes, comparando a CTC 3445 com as demais para os mesmos ambientes, as mais antigas, ela chegou a produzir 18% a mais em 3 cortes. Olha, isso é um resultado excelente. Sim. Não, a 3445 é um material que o CTC tinha deixado no melhoramento, né? Porque ele tem uma nota de doença de carvão baixa, mas no melhoramento, como o Palhares disse, hoje a régua para lançar o material é bem seletivo. A gente na usina São Manuel, na época que eu trabalhava lá, a gente viu esse material no campo, ele já estava quase indo para a reforma e a gente tentou renová-lo, né, e plantar nas áreas comerciais e acabou dando certo. É um material que hoje propagou dentro da usina São Manuel, uma das usinas pioneiras nesse material, e que hoje foi lançado pelo CTC exatamente para esse resultado, como a gente diz, essa performance acima dos materiais vigentes hoje no mercado. Então, lá no caso, tinha SP83 2847 e RB 86 75 15, com o 3445 do lado, e ele conseguiu performar bem acima das demais. Então, a gente acabou sendo lançado por essa régua acima que ele tem, né? Então, é um bom exemplo de um material que consegue performar melhor numa geração mais nova de variedades, né? Isso não foi a entidade que liberou foi a usina São Manuel. Exato. Olha. Através dela. Mas conseguiram ver esse resultado positivo, então. Hoje ela é muito plantada, nesses ambientes restritivos, em todo o estado de São Paulo. Então é em ambiente solo mais restritivo para essa, né? Aquelas areia. Eu não recomendo ela para solo bom, porque ela tomba. Corre muito tombamento. Entendi. E isso não é bom, né? E como nós necessitamos de variedades para solos mais fracos, ela atende essa lacuna. Tá? E ela é muito plantada em diversos locais de São Paulo, já. Tá? E outros clientes aí, usinas que estão começando com ela, estão muito satisfeitos também. Estão procurando mudas de qualquer maneira. O nicho do solo restritivo, ele era um nicho que não tinha variedades no mercado. Até eu trabalhei no plantio em 2019 e 20, a gente tinha muito poucas opções. Basicamente era 2847 e a RB 86 75 15 que iam. E os melhoramentos focaram em desenvolver materiais para esses ambientes, né? Seja a RB 975242, que veio numa geração, a CTC 1007, que foi outro material que foi, e hoje a RB 075322 e o CTC 3445 são os dois materiais que vieram para a geração mais nova e para esse desafio, que são os solos restritivos, né? Que é o que a gente, como o Palhares disse, que a gente fala os ambientes Z, que são os mais difíceis de serem cultivados com cana-de-açúcar, né? E na região aqui da FOCAP, os associados já estão utilizando, já estão aprendendo um pouco mais sobre isso também, abrindo aí as porteiras para essas novas variedades? Como é que tá? Tem alguns materiais que ainda não estão no viveiro da FOCAP, que foram liberados esse ano. Esse ano. Tá vendo? É notícia quente aqui, né? Fresquinha. Mas ainda assim, outras já estão, Palhares? Algumas delas
que já estava pré-liberado, vamos dizer assim, Certo. a FOCAP já havia sido introduzido há 2 anos atrás, né? Isso. Os materiais... Então, alguns que foram liberados esse ano, que não estavam naquele pacote, que acabou liberando, ainda não estão nos viveiros da FOCAP. Né? Que é o caso, um exemplo, a RB 075253, acho que não tem ainda lá, né? Ainda não. E também do CTC, a CTC Adivana 1, que eu comentei, também não existe lá ainda. Ainda não. Perfeito. Muito bom. E você estava falando? Não, basicamente é isso. A gente vem retomando o trabalho de multiplicação de variedades, então alguns materiais já estão no campo com os associados, como a RB 045036, em processo inicial ainda de propagação, e a RB 075322, que a gente está acelerando o desenvolvimento, né? Outros materiais ainda a gente está nessa seleção de ver materiais que fazem sentido para a gente levar para os associados. Então, alguns já têm alguns testes em campo e outros ainda estão no estágio anterior. Você falou da RB, da CTC, mas do IAC teve alguma? Só falando um pouco da RB 075322, ela começou a ser muito plantada na região de Araçatuba, Andradina. E lá predomina restritivo. E também lá o clima é mais instável do que na nossa região. Lá chove menos, né? A pluviometria anual lá é menor e tem um período de estiagem mais longo. Certo. Né? Eu trabalhei lá com 2 usinas durante um período e eu sei, através da COSAN, eu sei como funciona aquilo, a dificuldade. E essa RB 075322, ela ganhou muito espaço, muito plantio. E está sendo muito plantada. E ela tem um potencial um potencial enorme nos ambientes restritivos. Então, eu recomendo o plantio dela. Então, para a nossa região também pode dar certo, né? Com certeza. Em relação ao IAC, nós temos um material que está sendo muito plantado, que é IAC SP01 5503. É uma variedade que também apresenta uma doença, ferrugem laranjada, e notas baixas. Só para explicar como que é considerado as notas de doenças, de 1 a 3 é considerado baixo. Tá. 4 a 6 é médio, intermediário. 7 a 9 é alto. Então, 7 a 9 eu jamais planto. Notas altas de doença não se deve plantar variedade. Na sua área, você está com viveiro lá que deu nota alta, elimina. Nota 4 a 6 também não recomendo. 1 a 3 são variedades, são tolerável notas ainda. baixas, pode plantar, porque não existe nada perfeito. Tá? Se a gente olhar, se for passar uma peneira mesmo, não sobra nada. Tá? Ou com doenças, ou com florescimento, tá? Que também não é bom, né? E entre outros fatores, brotação do soqueiro e etc. Então, Mas aí entra toda a consultoria técnica, isso. né? Para poder manejar, fazer esse equilíbrio, né? Equilíbrio, tá? No plantio. Por isso que a gente fala que a importância do manejo é prioridade, tá? Não é Não é somente a variedade, mas Não. todo o manejo como um todo, o trabalho né? em si, tá? De acariciar as variedades para que ela produza da melhor maneira, ser igual um bebê, né? Dá toda a possibilidade para que ele se desenvolva com saúde e produza É um pacote, bem, né? Mas, Palhares, eu sou produtora, já estou acostumada com essa variedade que eu planto há tantos anos. Por que mudar? Por que eu devo mudar? Por que eu devo experimentar, Palhares? Variedade, você não pode ter paixão. Quando você se apaixona por uma variedade, você pode sofrer sérias decepções. Há muitas decepções. Porque a cada ano, como nós estamos comentando aqui, existem novas liberações. E em todas essas novas liberações, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. A de 2005 tem mais potencial daquela de 2001, na rede de pesquisa. Se você fazer tudo correto com ela, fazer tudo certinho, tem mais potencial. A cada ano, as entidades procuram melhorar, né, o estudo em cima desses materiais para que libere cada vez mais materiais que venha a dar segurança para o produtor. Né? Segurança.
Então, eles sabem que é muito difícil. Todo mundo sabe. Eu, né, sei que eu trabalhei com variedade na Copersucar, né, seleção. É muito difícil. Tá? Agora, conseguir isso é mérito deles. Tá? É mérito, porque é muito trabalhoso. Uhum. E o produtor tem que acreditar nisso. Tem que acreditar. Então, aquilo que ele fez sempre na mesmice, ele tem que deixar essa paixão do lado e partir para o novo. E o novo, às vezes, é desafiador. Mas é muito importante você quebrar as barreiras, tá? E fazer a coisa acontecer. Desde, né, que é bem orientado, né, com a orientação técnica, isso pode, se tá bom, pode melhorar ainda mais, né? Até porque a gente sempre fala de novas tecnologias e quando a gente fala em novas variedades, isso significa que é mais tecnologia que está sendo aplicada ali, né, para o desenvolvimento desse canavial, né? Justamente. Então, citando aí os associados, os nossos associados, né? Porque hoje eu faço parte da casa. Eu me considero. Isso, né, aí, né? Aqui é uma grande família. E eu sou assim, eu sou bem aberto, né? Popularzão e quero continuar assim. Não tem nada aqui de muito técnico, né? Porque a gente tem que falar a linguagem que o produtor entende. Isso. Tá? Simples e objetivo. Né? O que eu vejo, o produtor ele tem que procurar, quando ele recebe uma maneira, como é que eu vou fazer com essa variedade? Como que eu vou plantar? Onde? Qual que é o tratamento que ela tem que ter? Tá? Para não errar. E ele não pode achar que aquilo que eu falei, se apaixonar por aquilo lá. Porque ele pode sofrer uma grande decepção. Igual se apaixonar por uma mulher, a mulher se apaixonar por um homem. Uhum. Paixão não resolve, tá? Você tem que amar, mas não se apaixonar. Aí, ele tem todos os recursos na mão para apurar as informações. Tem a FOCAP. Uhum. A FOCAP tem as entidades respaldada. E tem os consultores. Certo. Né? Então, tem um caminho para pesquisar como que está essa variedade no mercado, por exemplo. Tá? Como ela está se comportando lá em São José do Rio Preto, né? Você foi lá, tá? Lá em Minas Gerais, certo. Lá em Goiás, lá no Paraná, lá no oeste de São Paulo, lá na região norte, tá lá na Bahia. Tá? Eles informam, as entidades têm todas as informações da performance das variedades em diversos locais. Isso dá mais segurança para o produtor. E às vezes ele não procura. Então, o que eu peço? Que eles procurem. Nós estamos aí para isso, para atendê-los da melhor maneira possível. Aquilo que nós não soubermos, nós vamos buscar informações. Uhum. Por quê? Nós não sabemos tudo. A gente vive aprendendo a cada dia. E aquilo que a gente aprende e sabe, tem que ensinar. Que você ensinando, você aprende mais. É isso aí. Então, é assim que eu falo. Porque tem muitos que planta por paixão. Isso é um perigo. Tá? Isso daí pode... É que nem quando a gente diz, né? No sítio, na fazenda, sempre tem aquele tratorzinho, né? De muitos anos. Ele está lá, fica como relíquia. Mas o produtor vai se atualizando, né? Vai comprando o mais novo, vai precisando, né, do melhor, com mais capacidade. Então, isso significa se abrir para o novo também, né? Para o novo. É isso. É igual maquinário, né? Com tanta tecnologia que vem agora, né? Exatamente, como o carro. Você antes você não tinha GPS, hoje você tem GPS, usa o GPS, tecnologias novas. Eu não vou ficar na mesma, não, eu não preciso disso daí, que eu vou fazer uma sucação bem corretinha. Tá? Com o GPS faz praticamente 100% correto. É isso aí. Vai evitar arranquio na colheita, vai evitar pisoteio, quando está tudo, o paralelismo é bom entre uma linha de cana e outra. Então, todas essas tecnologias traz aumento de produtividade se souber aplicá-las. Né? E eu já disse aqui, volto a dizer, o Palhares falou, se a gente não souber, a gente vai buscar. Seu José Coral, que é o presidente da FOCAP, ele sempre diz... A FOCAP é uma mãe para os produtores. Então, em qualquer tipo de dúvida, plenamente com ele. Pergunte antes, né? Venha perguntar, venha buscar os consultores, os técnicos, para não fazer nada na dúvida ou no achismo. É melhor ter a orientação correta, né? Exatamente esse é o caminho. É isso aí. Seu Coral é
uma pessoa que está corretíssima. É isso aí, a gente respeita como muito. sempre, né? Exatamente. E também, Fábio, eu queria falar um pouquinho sobre a Muda Sadia. A gente já falou outras vezes aqui desse projeto, mas vocês estão aí reformulando. Queria explicar um pouquinho também sobre o projeto Muda Sadia. Bacana. O projeto, Mônica, ele surgiu exatamente nessa ideia de a gente conseguir materiais com sanidade mais alta, né, que sejam livres de doença, o melhor nível possível que a gente consiga, e conseguir multiplicar isso para os nossos associados. Então, a gente buscar nas entidades ou empresas especializadas em materiais propagativos, né, nos MPBs, trazer isso para a associação e a gente conseguir multiplicar, né, e conseguir levar esse material para os nossos associados. O projeto tem uma reformulação de como a gente fazer toda a metodologia de levar essas mudas para os associados, até porque a gente hoje tem um hall de associados muito grande. Hoje a gente tem praticamente 2.400 associados dentro da associação, então a dinâmica do projeto está sendo alterada exatamente porque, como o Palhares mesmo sempre diz, a variedade que a gente decide no nosso manejo é o principal insumo que a gente trabalha dentro do pacote que a gente tem de insumos. Então, a nossa ideia como associação é dar esse apoio técnico tanto na variedade, trazer os materiais mais novos e fazer esses testes, levar isso para os associados, como todo esse pacote, seja de inseticidas, nematicidas, adubação, seja a parte de defensivos como um todo, que a gente possa fazer um pacote tecnológico, que a variedade é o principal deles, que seja mais adequado ao manejo de cada associado, seja no nível mais técnico ou no nível mais simples que a gente tem hoje de produção. Tá ótimo. E aí, hoje, quando a gente diz para entrar nesse projeto, a gente já tem associados dentro do projeto, vocês também estão reformulando isso para que mais associados possam participar e ter acesso a essas mudas, né? Perfeito. A gente está passando uma regionalização do projeto, a gente tinha um foco na região de Piracicaba e a gente está... A ideia é que a gente consiga ter a ramificação para as demais regiões, para a gente conseguir levar material para todos os tamanhos de fornecedores, né? Então, bem o trabalho que o Tião fazia há alguns anos atrás, a gente conseguir voltar a esse tipo de granulometria, né? Conseguir atingir todo tipo de associado e levar os materiais o mais rápido possível para todos, né? Então, a ideia é exatamente isso. Então, agora, o pessoal do campo que está nos acompanhando, vão ver sempre vocês, né? Juntos ali, né? Que já iniciaram esse trabalho agora, né? No início do ano. Junto aos associados, cada vez mais próximo, para entender a dinâmica e entender também a necessidade de cada um, né? Dependendo aí do solo, da região, que é necessário. A gente sabe que esse projeto é de extrema importância. Eu, durante todo o período que eu passei trabalhando com usinas, eu implantei viveiros de mudas sadias, né? Através de recebimento de mudas de meristemas, né? E também de mudas pré-brotadas MPBs, né? E instalei lá uma unidade de tratamento térmico, né? De gemas, né? Ou de toletes. Isso daí foi fundamental, né? Para a COSAN, né? Porque os viveiros, eu tinha 300 hectares de viveiros na Costa Pinto, na unidade Costa Pinto, que fornecia muda para Costa Pinto e Santa Helena. E tem uma área de 200 e poucos hectares, 250 por aí, na unidade Rafar, que fornecia para São Francisco e Bom Retiro também. E era todos esses viveiros eram de muda, oriundos de mudas tratadas, seja através da cultura de meristema, de MPBs, né, que também é tratado, ou tratamento térmico próprio. E a gente percebe que quando você forma um viveiro de muda sadia, a qualidade da muda é outra. Mais vigor, melhor sanidade. Resistência. E melhor o diâmetro da cana muda, ela fica mais robusta. A área foliar é mais vigorosa, tá? Porque você elimina uma série de situações de doenças, né? Que agravam o desenvolvimento da muda. Porque muda é muda, não pode ser cana comercial. Tá? Cana comercial de segundo, terceiro corte é para moer. Você tem que ter muda de qualidade. Tá? Que formar aquilo que vai servir de semente, tá? Para uma nova etapa, para um novo ciclo, tá? Para um novo plantio. E tudo isso que eu estou falando não vai eliminar depois o acompanhamento desses viveiros através de hogging. O que é o hogging? Hogging é a prática de vistoria em viveiros para eliminar misturas varietais, que pode ocorrer, tá?
pode ocorrer doenças, tais como carvão, escaldadura. Não adianta falar que outras doenças você vai eliminar o mosaico, tá? Porque aí é contaminação por disseminação mesmo, tá? Mas só ficar de olho se é de 0 a 3, né? Isso, tá? Então, é muito importante. E esse holding, né, que a gente tem que realizar no viveiro, não é uma vez só também. Tem que passar periodicamente, lá após uns 2, 3 meses, com 6 meses, e antes de colher a muda para plantio. A gente tem que ser médico, tá? Verdadeiro cirurgião. Assertivo. Assertivo, né? Para que você plante a variedade que realmente tem uma qualidade de muda sadia. Esse daí é a importância do projeto Muda Sadia. Nós estamos conversando, né, sobre isso, e eu quero dar meu total apoio dentro das minhas possibilidades, né, para a equipe AFOCAP lá dentro, tá? E nós estamos pensando na área, onde é que não vamos por isso, né, Fábio? Exatamente, tá? Os parceiros para a gente para que tenhamos uma área que tenha uma condição ideal para que a gente consiga instalar esses viveiros, né, da melhor maneira possível, da melhor qualidade possível. Muito bom. Assim que vocês já tiverem, né, toda essa dinâmica para a gente poder informar os associados, a gente já está aqui à disposição para poder fazer essa divulgação. Só para avisar os nossos associados da importância das doenças. Não é importância no sentido de ganhar, é importância no sentido de perder. Né? E doença você só perde. Em todos os estudos que foram feitos, levantamentos, a IDESA tem esses dados, muitas amostras foram coletadas, o IAC tem essas informações, tanto uma entidade quanto a outra verificaram, através dessas amostras, que 40% a 50% dos nossos canaviais estão infectados com raquitismo. O que é o raquitismo? Causado por uma bactéria que obstrui os vasos da planta. Olha. Isso daí dificulta ou bloqueia a translocação da seiva. Isso causa o raquitismo propriamente, uma deficiência, que aparentemente parece deficiência nutricional, mas não é. Prejudica nesse desenvolvimento. Isso. Bloqueia o desenvolvimento da planta. E muitos estão fazendo adubação, usando fertilizante. Achando que está faltando esse nutriente. Acha que está faltando nutriente. E, na realidade, é o raquitismo. Olha. É o raquitismo que está causando esse bloqueio. Então, não está colocando fertilizante e não está tendo a resposta adequada. Então, nós vamos também conversar muito junto com a FOCAP, né? Para que comecemos a trabalhar também com diagnóstico de raquitismo, tá? Quando a gente começa a observar, ou algum associado fala dizer para a gente que aquela lavoura dele não se desenvolve bem, a gente vai ver o que é que está acontecendo lá. Já que o senhor falou, e esse raquitismo, esse diagnóstico, ele já vinha acontecendo, ele é mais recente? É uma doença que sempre existiu na cana. Sempre existiu. Como o carvão, né? Maior exponencial ou menor, sempre existiu, né? A escaldadura sempre existiu. Principalmente aquelas variedades espontâneas antigas, né? Aqueles materiais antigos, já vem tudo aí. O mosaico, tá? É muito antigo, tá? Então, são doenças que veio lá da introdução da cana, né? Muitas delas, tá? Poca-boing e assim por diante. Tem diversas doenças secundárias também, que há alguns anos, com pluviometria, chuvas, regime de chuva mais maiores, né? Elas apresentam a doença como poca-boing, né? Entendi. Em outros anos já diminui, né? Por causa do estresse, às vezes dá uma segurada na situação. Estrias vermelhas, causa uma podridão. A estria vermelha é uma doença séria também. Existe a verdadeira e a falsa. A falsa é aquela que dá na curvatura da folha para a ponta. Aquela não causa dano, praticamente. Mas aquela que a estria desce até a bainha, ocorre a podridão do ponteiro, podridão do topo, que a gente chama. Aí, com essa podridão, outros agentes atacam também, no caso o coletótrico.
Ataca também, aí prejudica mais ainda. E através do coletóxico também vem a murcha da cana, que está sendo muito falada. Já ouviu falar? Sim, já. Então temos que tomar todos esses cuidados com aquilo que nós vamos plantar, né? E por isso que a qualidade dos viveiros tem que ser de extrema importância, para que a gente tenha muda com melhor qualidade possível, tá? E aqueles que estão aí nos assistindo também pode formar dentro das suas propriedades os viveiros sadios. Eles podem, tá? Eles têm capacidade para isso, eu tenho certeza que eles têm capacidade para isso. E nós vamos apoiá-los, né? E orientar em tudo que for preciso. Eu vou introduzir tal variedade, eu preciso do apoio de vocês. Nós estamos à disposição para ajudá-los. Né, Fábio? Exato, tá? A ideia é que eles... Você pega... Alguns têm muito interesse nisso, né? Tem muito interesse nisso. Não estão naquela paixão antiga, tá? De variedades antigas. Já estão mais abertos a essas novidades todas. A novas variedades. A maioria, né? A maioria. Claro, sempre pensando na rentabilidade, né? Na lucratividade, na alta produção também, né? Extremamente importante. Gente, eu quero agradecer a participação, Fábio. Seja bem-vindo, né? Mais uma vez a equipe aí. Agora os associados vão te ver sempre por aí, de portas abertas também, juntar a equipe da FOCAP para poder levar todas as informações. Claro, eu acho que o mais importante, como o Palhares disse, é que os nossos associados contem com a gente. Acho que a ideia da FOCAP é exatamente estar presente no dia a dia, nas decisões difíceis, que a gente sabe que a vida do agricultor não é nada fácil, ainda mais no nosso país, mas que a gente possa ajudar com a parte técnica e dentro do dia a dia, as decisões que a gente puder contribuir e a gente conseguir, todos juntos, crescermos, né? Acho que esse que é o desafio e o objetivo de todos. Muito bom. E Palhares, também muito obrigada. Vem aí para esse reforço, né? Da equipe, no time da FOCAP, trazendo toda essa experiência também, informação, orientação junto aos nossos associados. Eu só queria dizer Fica à vontade. Em relação à equipe da FOCAP. Fica à vontade. Eu estou lá há 4 meses e eu tenho percebido durante esse tempo, talvez nem todos os associados ainda tenha percebido o que eu vou falar aqui, mas que eles prestem bastante atenção da importância dessa equipe, né? Eu vejo a equipe da FOCAP hoje muito focada nos trabalhos junto aos associados. O interesse de todos, de toda a equipe está acima de qualquer coisa junto aos associados, tá? Querem atender da melhor maneira possível, querem fazer as coisas acontecerem num tempo mais rápido possível, num curto espaço de tempo. E eu vejo até uma ansiedade para que isso aconteça. E eu parabenizo essa equipe, né? O Fábio como gerente técnico, o Bruno, né, como coordenador técnico, toda a equipe de consultores das regiões da FOCAP e a equipe que foi reformulada durante esse ano aqui, que está totalmente focada em fazer os trabalhos com qualidade. Mas o importante é isso, estar em sintonia, né? E de minha parte, eu digo aqui que também estou sempre à disposição. Muito obrigada e seja bem-vindo também a essa Muito equipe, obrigado. viu? Obrigada, gente. E quando tiver novidades, a gente começou a falar um pouco aí, né, dessas doenças todas, pra gente poder desdobrar mais sobre esse assunto também. Já fica o convite aqui para vocês poderem voltar. Com Se a certeza. gente fosse falar tudo, Alguns teria que dias. começar às 8 da manhã e terminar às 18. Exatamente. Por isso vocês voltam pra gente poder falar um pouco mais ainda, né? E levar cada vez mais informação junto aos nossos associados. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Estaremos sempre à disposição. Obrigada. E olha, obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que nós temos outros episódios, tá, do AFOCast, que você pode acompanhar com informações importantíssimas dentro do canal do YouTube, no AFOCAP, e também nas redes sociais da AFOCAP. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.